faleceu Antônio Aguilar, um dos pais da Jovem Guarda, neste domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, aos 94 anos. A causa do falecimento eu desconheço, tá, pessoal? Então a gente veio contar um pouquinho da história. Quem foi Antônio Aguilar? Um descobridor de talentos, inclusive Roberto Carlos, Sérgio Reis, Os Incríveis e muitos outros. Que Deus o tenha. Muita força para a família nesse momento tão difícil que a gente perde alguém que a gente tanto ama. Antônio Aguilar foi um dos pais do rock and roll aqui no Brasil. Aquela época da Jovem Guarda dos anos 60. Ele nasceu no dia 18 de outubro de 1929, em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Ele faleceu com 94 anos, como eu falei para vocês. E a causa do falecimento eu não tenho ainda, não sei onde vai ser o velório, o sepultamento dele, porque a grande mídia não noticia. Não noticia. Eu não vi, eu particularmente até agora, eu não vi ninguém falando sobre isso. Foi um amigo meu que me mandou uma mensagem e falou, olha, acabou de falecer o Antônio Aguilar. Inclusive, na história dos Incríveis, eu citei o nome do Antônio, porque é um dos grandes nomes do rock and roll, um dos precursores. Como eu falei para vocês, ele nasceu na cidade de São José do Rio Preto. A cidade é um dos principais polos industriais, culturais, educacionais e de serviços do interior de São Paulo. A sua história econômica esteve por muito tempo ligada à cafeicultura, também presente em grande parte do estado de São Paulo, principalmente no início do século XX. Mas bora voltar aqui para a homenagem do Antônio Aguilar. Fica comigo até o final desse vídeo. Em meio às cores vibrantes e os sons revolucionários dos anos 60, surge uma figura emblemática na música brasileira, Antônio Aguilar. Ele se transformou no arauto de uma era, a era da Jovem Guarda. Antônio era radialista, jornalista e empresário. Aguilar não apenas descobriu, mas também moldou os destinos de estrelas que iluminaram o cenário musical brasileiro. Tem muitas estrelas. Entre elas, Roberto Carlos, Os Incríveis, o inconfundível Sérgio Reis e muitos outros. Eu tinha tido a oportunidade de apresentar a Rita Pavone no Brasil, na TV Record, num programa especial. Mas eu consegui levar no meu programa, que era de juventude. Era candidata de martelo. Os caras estavam ali e acompanharam ela. Ela nem esperava isso, porque ela ia cantar de playback. Eles acompanharam, ela gostou, fiz amizade, e eles se propuseram a ir para Itália com ela, fazer os shows. Eles foram para a Itália, e eu mandei um empresário que eu contratei para levá-los para a Itália verbalmente, e ele me tomou um grupo. Aí foi que mudou o nome dos Incríveis. A carreira do Aguilar começou como fotógrafo, pessoal. E ele tinha talento nessa área. Era um grande fotógrafo, começou a trabalhar muito jovem, muito cedo, e recebeu a primeira oportunidade de emprego e ele arrebentou. A história, a biografia completa, você pode pesquisar na internet. Isso aqui é uma homenagem para você saber quem foi Antônio Aguilar. Um descobridor de talentos. Para quem é dessa época, sabe de quem se trata. Ele foi muito importante na carreira de muitos artistas. Inclusive tem uma entrevista no YouTube, no próprio YouTube, onde ele conta a história dele. É só você pesquisar aí a história do Antônio Aguilar. Pesquisa lá, ele mesmo contando a história dele. Inicialmente eu fui empresário do Altemar Dutra, porque a Marta Mendonça, que casou com ele, era cantora. E estava sempre comigo no meu programa. Ela achou que o Altemar precisava de um homem que conhecia o caminho. Embora ele fosse famoso e tudo mais, mas que continuasse dando a ele guarida. E ela me convidou. Até o falecimento dele, quando ele faleceu lá nos Estados Unidos, né, caiu no pau, morreu. E o Lindomar, quando mantive alguns contatos com ele, quando ele gravou com a Carmen Silva, em dupla, né? Ele gravou uma música muito bonita. Aí eu, conversando com ele, ele falou, preciso de um cara para me divulgar. Eu falei, tá bom, vamos nós. Ele cantava bem, ele veio de Goiânia. Naquele tempo, Goiânia não era um estado conhecido no meio artístico como é hoje. Então ele abriu esse caminho. Sua visão e determinação abriram caminhos para que a Jovem Guarda se tornasse um movimento cultural inesquecível. O Jovem Aguilar trabalhou desde cedo, como eu falei para vocês. Revelou-se um visionário, seja atrás das câmeras ou também num cartório. É isso mesmo, ele trabalhou em cartório também. Em São Paulo, Aguilar não só se aprofundou no seu conhecimento em fotografia, pessoal, mas também deu seus primeiros passos rumo a uma carreira que colocaria no coração da revolução da música brasileira. Aos 18 anos, ele foi
né, tentar a vida na capital paulista, em São Paulo, ali pela década de 40. Ao longo dos anos 50 e 60, Aguilar se estabeleceu como um nome respeitado no jornalismo e também na fotografia, trabalhando para o Estadão e capturando a efervescência cultural de São Paulo. Foi esse ambiente rico e diversificado que preparou o terreno para sua transição para o rádio, onde sua verdadeira paixão pela música pôde florescer. Aguilar foi um dos arquitetos da Jovem Guarda, descobrindo e promovendo talentos que se tornaram lendas da música brasileira. Tim Maia tinha uma banda, a banda era Sputnik. Então, o Tim Maia convidou o Erasmo, e o Erasmo conheceu o Roberto e convidou o Roberto. E eles faziam parte da banda. Pois o Roberto brigou com o Erasmo, saiu, e com o Tim Maia, saiu, o Erasmo foi para outra banda que chama Renato e seus Blue Caps, e o Roberto formou uma nova banda lá com os amigos dele. Aguilar, ele encontrou o Roberto Carlos antes da fama, antes de se tornar um dos maiores vendedores de discos do mundo. Aguilar encontrou o Roberto Carlos lá, ainda não era conhecido. Ele falou: Roberto, tu vai se tornar, tu tem talento, Roberto. Tu tens talento, tu vai ser um dos grandes cantores desse país. Aí o Roberto falou: será, Aguilar? Será que eu vou ser? Vai, cara. Você tem talento, e um talento raro. Você tem uma voz bonita, afinada, as suas letras são lindas. Vai ver só, você vai se tornar um dos maiores cantores desse país. E não é que o Aguilar estava certo? Se tornou mesmo. E foi Aguilar que sugeriu para Roberto Carlos abraçar o rock. Uma decisão que jogou Roberto Carlos para o estrelato. E falou: Roberto, canta rock, cara. O rock tá na moda. Tem o Elvis, tem os Beatles, tem muitos sucessos aí, tem muitos cantores, muitas bandas. Tá aí, mano. Canta rock, tu vai arrebentar, mano. Tu vai ser o cara do público jovem. Roberto, vai, mano. Canta rock. E assim Roberto fez. Cantou rock and roll e se tornou, né, cara, um dos maiores da história, simplesmente. O lema do Antônio Aguilar era: alô, juventude, feliz e sadia. Vocês lembram? Hein? Quem é dessa época aí? Aí eu pergunto se a galera lembra. Tem muita gente que não é dessa época, claro. Claro que não. Eu também não sou, mas eu li, eu pesquisei e vi que ele tinha esse bordão. Alô, juventude, feliz e sadia. Antônio Aguilar, em 1960, também se tornou um dos maiores apresentadores, produtores da TV Globo, trabalhando por 20 anos na TV Globo de São Paulo. Para você que é paulista, tem muitos paulistas aqui. Você lembra dele dessa época? Pois é, Antônio Aguilar, um grande comunicador, uma grande voz. Infelizmente partiu neste domingo. Que Deus conforte aí os corações dos familiares. Obrigado por você ter chegado até esse momento do vídeo. E aos familiares, meu abraço fraterno. Que Deus possa colocar uma dele no bom lugar e, né, acalentar o coração de cada um de vocês. A todos os fãs, meu abraço carinhoso. Antônio Aguilar, um dos grandes nomes, descobridor de muitos talentos. Notícia triste, né? Ele fez a sua passagem, mas aí a história dele tá aí na internet pra gente curtir, pra gente recordar e ouvir as histórias, são muitas. Então isso aqui é um resumo da história do Antônio Aguilar. Um abraço para vocês, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo o mal. Você sabe que música boa nunca sai de moda. Notícia sobre o falecimento de Antônio Aguilar. Um abraço.